Boas amigos, eu e o João estamos de volta para mais um Frequência. Hoje vamos fazer uma espécie de julgamento de uma pessoa que na verdade já está farta de ser julgada, mas cujo julgamento a sério ainda vai começar. Falamos de Julian Assange. Para quem não está familiarizado com a personagem de Julian Assange, trata-se de um senhor cujo nome de nascimento é Paul Hawkins, que nos faz lembrar uma personagem fictícia da Ordem do Literário, da Ilha do Tesouro. Opá, não resisti porque eu gosto bastante desse conto. Mas como diria Teresa Guilherme, isso agora não interessa nada. Pronto. Oh não. Julian Assange foi o fundador do site Wikileaks em 2006, que começou a ter mais protagonismo a partir de 2010, numa altura em que começou a revelar segredos de Estado dos Estados Unidos que comprometeu e muito o governo americano. E neste momento, Julian Assange teve extraditado e esteve um pouco, não diria escondido, mas Esteve exilado. Esteve exilado, exatamente. Era a palavra que eu estava à procura, João, estava-me a faltar. Estamos cá para isso. Esteve preso, entre aspas, na Embaixada do Equador em Londres, e neste momento está em cima da mesa a sua extradição para os Estados Unidos, onde ele pode apanhar uma pena de prisão perpétua, disfarçada de pena até 175 anos. Sim, sabes como é? João, posto a esta introdução meia que sit-down comedy, meia que séria, a minha primeira pergunta é a seguinte: tu acreditas que o Assange sabia o risco que estava a correr e se pôs ao serviço da população mundial, diria assim? Eu acho que ele sabia, e sabia que estavam à procura dele e a tentar arranjar uma maneira de o apanhar. Porque eu li um artigo em que os advogados dele argumentavam contra ele, para além de ter um pedido de extradição do Reino Unido para os Estados Unidos por revelar segredos de Estado, aqui entre aspas, não sei se a terminologia nos Estados Unidos é a mesma, mas também tinha um pedido de extradição para a Suécia, que por acusações de assédio sexual, acho que eram essas as acusações. O problema é que a extradição para os Estados Unidos é um processo mais demorado e tem que passar pelos tribunais, enquanto que o processo de extradição dentro da União Europeia é muito mais breve, pela própria colaboração da inter-União Europeia. E na altura o Reino Unido estava na União Europeia, assim como a Suécia, então a extradição era muito mais rápida, daí ele se ter exilado logo e tendo pedido asilo político logo na Embaixada do Equador em Londres, não podendo ir para mais lado nenhum a partir daí, por causa desse pedido de extradição, que era ia ser acionado muito mais rápido do que, por exemplo, dos Estados Unidos. E depois a partir da Suécia para os Estados Unidos, depois já estar na custódia da polícia sueca, seria muito mais rápido o processo em si. Eu acho que ele sabia, por isso é que se exilou, pediu logo asilo político ao Equador, que na altura tinha um governo que estava mais contra as posições norte-americanas, nomeadamente da administração Obama, e que por isso acedeu ao pedido do Julian Assange. E eu acho que mais do que pôr-se ao serviço da humanidade, ele pôs-se ao serviço da verdade, que é aquilo que os jornalistas devem fazer. Agora, acho que outra pergunta que é relevante no caso do Assange é: ele é jornalista ou não? Pode ser considerado jornalista, pode ser o Wikileaks considerado uma publicação, pode ser considerado aquilo que ele fez vai e acho que são questões que inevitavelmente vamos abordar, e qualquer pessoa que fale de Julian Assange precisa de abordar, se vai abordar o tema de uma maneira ética e equilibrada, que é algo que os Estados Unidos não querem fazer
e aos advogados do Julian Assange não convém fazer. Passando já para esse tema, João, a minha intervenção vai. E é um bocadinho de encontro ao que tu estavas a dizer, da questão do se é jornalismo ou não. Eu acho que é demasiado. É um choque demasiado frontal para ser jornalismo, aquilo que é o publicar, como tu dizes, e bem, independentemente da terminologia ser certa ou não, acredito que os nossos ouvintes perceberão o que nós estamos a dizer. O publicar de segredos de Estado, para todos os efeitos, faz dele um criminoso, não é? Um anti-herói, se quisermos. Nesse sentido, eu acho que não há. Que a lei é uma barreira que o jornalismo não pode quebrar. E eu uma vez uma pessoa disse-me que, e eu não estou aqui a promover a criminalidade entre os nossos ouvintes, não é isso que eu estou a fazer, mas uma vez uma pessoa disse-me que uma pessoa tem de encontrar as falhas do sistema, mas não pode ir contra o sistema. E eu acho que este tipo de ações da parte do Julian Assange é um choque muito frontal com o sistema, um choque que ele assumiu e um choque que inevitavelmente teria consequências. Eu acho que não é jornalismo, é algo que vai além do jornalismo, se é que me estou a fazer entender. Vai além do jornalismo no sentido mais prático da coisa, se quisermos. Vai além do jornalismo porque não é uma mera informação. É uma informação, sim, mas não... cujo objetivo não é só informar. Eu diria que o objetivo até é despoletar um sentimento nas pessoas que têm acesso à informação, e esse não creio que seja um princípio do jornalismo, independentemente de especularmos sobre se foi bom, se foi mau, se foi produtivo ou não. Acho que denominar como jornalismo as ações do Assange é ir demasiado profundo, eu diria. Para quem não está a par, o material que Julian Assange publicou vai desde informações sobre tradutores e aliados, mesmo nos teatros de guerra no Iraque e no Afeganistão, contratos, também informação sobre relatórios de ações dos Estados Unidos nesses territórios que podem ou não ser considerados crimes de guerra. Por exemplo, um dos que se tornou mais famosos é um vídeo de 2 soldados num helicóptero a ter uma conversa enquanto abatem civis no Iraque. 2 deles eram jornalistas da Reuters, que é uma agência noticiosa a nível global, até aos e-mails de Hillary Clinton e do Partido Democrata dos Estados Unidos que revelaram que ela recebia certas vantagens no processo democrático, tais como saber as perguntas que iam ser feitas antes dos debates e outras informações. Eu vou dividir o conteúdo das verdades expostas pelo Assange em 2 lados. Um é o lado das politiquices, que é no fundo um confirmar do que as pessoas desconfiam, e nesse sentido eu acho que a consequência pode ser a descredibilização da política aos olhos da opinião pública. Sim. E o outro lado é o lado bélico, é o lado das relações internacionais, e é o lado além fronteiras da parte dos Estados Unidos, que tem pode ter uma consequência um bocado mais profunda do que a opinião pública descredibilizar a classe política. Essa consequência mais profunda, em último caso, é um despoletar de revoluções, eu diria, mas é que ainda que não estejam confirmadas ou ainda que não estejam solidificadas, é este tipo de informação que este despoleta.
E nesse sentido, mais uma vez, é que eu digo que pode não ser considerado jornalismo. Agora, a parte das politiquices que eu diria que estão mais por dentro, é no fundo um confirmar do que as pessoas desconfiam. E qualquer Estado tem segredos, e qualquer Estado não quer que esses segredos sejam expostos. E agora, um Estado tão influente como os Estados Unidos da América tem muito mais a perder, porque lá está, é aquele ditado português, nós somos especialistas em ditados da língua tradicional. Quanto mais chaves, maior é a queda. Neste caso, quanto maior é o Estado, maior é a queda, caso os segredos se venham a confirmar. Sim, eu acho que a informação que ele publicou pode ser dividida em duas. A informação que era a informação de guerra sensível, que põe em causa agentes duplos e espiões e tradutores e pessoas que colaboravam com os Estados Unidos no esforço de guerra e que por nenhuma culpa própria foram descobertos e as suas operações foram reveladas correndo o próprio risco de vida. E a outra informação que era importante o público saber e estar a par, tais como crimes de guerra, comunicações e acordos políticos que são um bocado encobertos e que ficam só ali dentro do, como é que se diz? Dentro da redoma de Washington DC, e que era essencial, na minha opinião, acho que era importante revelar. Posto esta nossa mini tertúlia, João, eu passo para a próxima pergunta. Quão provável achas que é vir a confirmar-se a extradição do Assange para os Estados Unidos? Eu não sei. E não te sei dizer se é 50-50, se é 60-40, 90-10, porque depende do juiz que for atribuído ao caso no Reino Unido. E também do caso que a própria defesa apresentar e se o juiz considera isso como uma defesa válida. Mas sei que isto vai ser demorado, porque Julian Assange tem uma boa... acredito que vai ter uma boa defesa e tem bastante gente a defendê-lo e a lutar por ele, e acho que vai ser demorado, porque caso seja aprovado por um juiz, a decisão cabe ainda a uma secretária de Estado britânica de fazer a extradição, e a defesa do Assange pode ainda recorrer da decisão se achar que o processo foi mal, e passo a redundância, processado. Podem apelar até ao Supremo Tribunal Britânico ou ao Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. E mesmo ele estando nos Estados Unidos, ele pode não ser considerado culpado dos 18 crimes, também pela proteção oferecida pela primeira emenda, que é da liberdade de imprensa. O problema é que garante a liberdade da imprensa, mas não de individuais. Por isso é uma questão de... O que eu não sei, não posso dar um palpite, porque não sei se o juiz vai considerar o Wikileaks como uma empresa de mídia, se vai considerar uma publicação ou apenas um site na internet que não pode ser considerado um órgão de comunicação social. Não sei se vai considerar o Julian Assange como jornalista na publicação destes documentos em específico, porque ele é jornalista de profissão, e não sei se vai considerar aquilo que ele fez jornalismo ou não, porque os jornalistas têm a obrigação de rever aquilo que lhes chega e confirmar fontes e confirmar acontecimentos com várias fontes, que foi algo que o Julian Assange não verificou com outras fontes, só recebeu aquilo e publicou. E sem ter qualquer confirmação, recebeu aquilo da Chelsea Manning, que era uma empregada do Departamento de Justiça, e que entretanto também já foi presa com uma sentença pesada, e esteve presa durante 3 anos, depois foi perdoada pela administração Obama e condenada outra vez a 35 anos
por outros crimes. Por isso vai depender muito da argumentação que a defesa faz e de se o juiz britânico considera estes 3 detalhes: se o Wikileaks é um órgão de comunicação social, se aquilo que ele fez é considerado jornalismo e se ele é jornalista. Um update que é: ele não vai ser extraditado para a Suécia porque a polícia sueca chegou à conclusão que o caso, as provas já estão a ficar aqui entre aspas sem validade e desistiram do caso contra Julian Assange na Suécia. Sim, porque para todos os efeitos, em relação à extradição do Julian Assange para os Estados Unidos, esse é um dado importante, porque podíamos especular até que ponto a sua extradição, vou-lhe chamar em primeiro caso para a Suécia, facilitaria ou não o processo depois para os Estados Unidos, mas nesse sentido é uma hipótese que cai por terra. João, a pena aplicada ao Assange, independentemente, vamos dizer que vamos assumir que o pior caso, que o status quo se mantém. Sim, que o pior cenário para o Assange se confirmaria. Achas que funcionaria como um sinal para eventuais, vou-lhe chamar entre aspas, seguidores, ou um sinal negativo para eles, no sentido de os inibir, ou que os estimularia mais? Aos seguidores do Assange, acho que os seguidores do Assange que lutaram por ele estes anos todos vão continuar, não vão aceitar como o último golpe. Algo que também é importante determinar é se ele não estiver num bom estado de saúde para poder viajar. Acho que não vai viajar, e o estado de saúde dele ninguém sabe bem qual é que é, porque, por exemplo, os funcionários da embaixada acusavam-no de andar de skate pelos corredores, e depois vê-se um vídeo dele na embaixada e ele mal consegue apoiar-se em cima de um skate. Aparece muito magro, com o cabelo e barbas muito comprido, mas depois aparece em tribunal já no Reino Unido, e há umas vezes em que mal consegue acompanhar o que está a ser dito e precisa que se repita várias vezes, e outras vezes em que acompanha perfeitamente e parece estar perfeitamente lúcido. Por isso, o estado de saúde de Julian Assange é uma situação complicada, e só os advogados dele conseguem argumentar. No entanto, os próprios advogados queixam-se do estado de saúde dele na prisão, e ele está preso. Ele foi preso no Reino Unido por não se ter apresentado à polícia em 2011, e entretanto já cumpriu essa pena, e está preso para futura extradição, mas ele está preso numa prisão de segurança máxima, ou seja, ele está lá no meio com assassinos, violadores, os piores criminosos de Inglaterra, e ele está lá meio abandonado, e até já houve uma associação de cerca de 100 médicos que fizeram um abaixo-assinado para ele poder ter acesso, para lhe permitirem ter acesso a cuidados de saúde, ou senão a saúde dele vai se degradar irreversivelmente, e o próprio pai já mental. sim, Desculpa interromper. E a própria saúde mental, que é importante, se ele vai argumentar a favor dele próprio, sim, e testemunhar, é importante ele estar bem de saúde, e o próprio pai já fez declarações à imprensa no sentido de deixarem o filho ter acesso a cuidados de saúde para poder recuperar, porque ele está mesmo em mau estado na prisão em que está preso, que é uma prisão de segurança máxima. Eu concordo contigo, e acrescentaria o facto do tipo de reação que o público tem, sendo públicas as debilidades de saúde do Assange. Eu acho que o tipo de reação do público vai ser muito influenciado por isso também, e mesmo do ponto de vista sociológico, eu diria, ou do ponto de vista reacional. Eu quando digo seguidores, não é necessário. Eu quando digo seguidores, estou a falar dos seguidores
no sentido lato da palavra sim, das pessoas que que o o apoiam e que, como tu disseste, não vão assumir este como o último golpe, mas também estou a falar de pessoas cujas motivações para denunciar segredos de Estado, com as tais aspas que nós já aqui fomos referindo, esse tipo de seguidores, estou a falar deles também. Estou a falar das pessoas com motivações para revelar segredos de Estado ou que se sintam com capacidade para o fazer. Nesse sentido, eu acho que pode ser uma motivação extra. Eles podem pensar que caiam dos nossos, mas nós não vamos cair também, percebes? Eu acho que pode funcionar assim e acho que, e como nós já dissemos não neste episódio, mas nesta temporada, e até foste tu que disseste que sim, estou. 2020 foi um grande ano. Mas afinal ainda só estamos em fevereiro. Com a quantidade de acontecimentos que, passa a redundância, estão a acontecer, muitos Julian Assange podem aparecer por aí, podem difundir-se por aí, acho eu. Sim. E sim, acho que esse tipo acho que os dois seguidores vão sair daqui mais estimulados. Os dois tipos de seguidores vão sair daqui mais estimulados. Eu acho que seguidores em termos de whistleblowers de pessoas que vão ser fontes de grandes casos, acho que saem daqui um bocadinho desencorajados. Até porque esta perseguição que primeiro começou com a administração Obama, mas que se intensificou imenso imenso se calhar não, mas esta perseguição que se intensificou com a administração de Trump é suposto desincentivar futuros whistleblowers que nos Estados Unidos eles estão super desprotegidos, a não ser que joguem todas as suas cartas muito sabiamente, e mesmo quando o fazem, como fez o Edward Snowden, estão numa péssima posição. E aqui na Europa, como vemos no caso do Rui Pinto, também são super desprotegidos, claro. Principalmente na nossa justiça, e a União Europeia nem por acaso passou ou está em vias de passar uma nova legislação para proteger as pessoas que dão um passo à frente e denunciam, para denunciadores anónimos e que denunciam esse tipo de casos, e o próprio advogado Rui Pinto já está a tentar apelar para que o Rui Pinto seja julgado no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, onde eu pessoalmente acho que ele vai receber um julgamento e uma recepção muito diferente daquilo que recebeu em Portugal, e até pela própria colaboração de eventuais procuradores. Eu acho que pior que para desincentivar whistleblowers, acho que define um mau precedente para quem publica estes tipos de ficheiros online. E quem diz Wikileaks diz Luanda Leaks não especificamente, mas Football Leaks, porque ele é jornalista, mas como já disse aqui, fora o receber os ficheiros da fonte, procurar a proteção da fonte e revelar verdades encobertas, eu acho que ele fez o trabalho muito mal, e acho que teria, ele se calhar por ser o primeiro também, ele não foi o primeiro, mas por ser o primeiro numa nova onda e por fazer a maneira como fez, fazer as coisas como fez, ele teria feito melhor seguindo o exemplo que só veio a seguir de, por exemplo, o próprio Snowden, que entregou os ficheiros a vários jornais e entregou os ficheiros que filtrou para não divulgar informação de pessoas, de ativos no teatro de guerra, e entregou os ficheiros para serem analisados e eventualmente publicados pela imprensa, ou como o próprio Rui Pinto, que também publicou no Football Leaks as coisas, mas também deu informação e mostrou que estava a falar a sério para não me estou a lembrar da sigla, mas para o consórcio dos jornalistas africanos, era? Acho que sim. Sim, e também para colaborar com outros procuradores de outros países europeus que estão mais interessados naquilo que ele tem para oferecer do que propriamente em condená-lo por crimes de hacking, que é aquilo que está a fazer a polícia portuguesa.
e a desaproveitar completamente a informação importantíssima que ele tem para dar. E acho que qualquer publicação, isto faz com que qualquer publicação ou comunicação social que pense na probabilidade de desmascarar crimes de guerra pelos Estados Unidos vai ter de pensar mais, pelo menos 3 vezes antes de sequer publicar algo. E para nós, o público americano e o público mundial, corremos o risco de mais notícias de chacha e com mais frequência, porque vai haver menos coragem e menos coragem não só de denunciantes como também de órgãos de comunicação social para chegarem-se à frente com este tipo de informações, principalmente porque os Estados Unidos são muito fortes na censura que fazem às suas próprias atividades criminosas em contexto de guerra, nomeadamente através do Patriot Act e outras leis que foram passadas no 11 de setembro, e o próprio livro do Edward Snowden lançou o ano passado é sobre isso, sobre as leis que foram, e recomendo a toda a gente que possa ler, que leia, as leis que as pessoas deixaram que fossem passadas pela promessa de segurança depois do 11 de setembro. E desculpa, isto foi um grande... Não, mas foi uma resposta. Sim, mas lá está, eu gosto particularmente daqueles pseudo-momentos de discordância nosso. Isto acaba por ser um desses momentos. Acho que é assim, eu percebo, eu concordo com praticamente tudo o que tu disseste, mas a questão é que os whistleblowers, como tu lhes chamaste, eu acho muito difícil prever o que vai na cabeça deles, percebes? Tipo, eu acho que há motivações por trás de certas pessoas que os leva a arriscar tudo. E nesse sentido é que acho um bocado imprevisível. Mas vamos passar para a última também questão. Depende o quanto cada pessoa acha que já chega e é suficiente antes de tomar uma posição. Para terminar esta fase de frequência, a confirmar-se a pena máxima e a extradição para os Estados Unidos. Não como se para os fosse... Estados Unidos e a pena máxima. Sim, exatamente. Obrigado pela correção. Como achas que o Julian Assange vai ser recordado? Como é que achas tu que o Julian Assange vai ser recordado? Ora bem, eu posso responder. Sim. Pronto. Eu acho que ele vai ser recordado como alguém que arriscou demasiado. Eu acho que ele vai ser recordado não como um jornalista. Eu acho que ele corre o risco até de a profissão dele passar claramente para segundo plano. Ele deixou de ser, na minha opinião, a certo ponto deixa de ser jornalista e passa a ser um denunciador. Ou a expressão inglesa que nós vemos nas séries televisivas de prisões, um rat, passa a ser um rat no sentido positivo. O que pode estimular as pessoas e o que pode fazer ganhar a confiança e a admiração das pessoas, até porque não deixa de ser um ato de coragem. Como jornalista, acho que não. Como alguém que vai contra o sistema, acho que sim. E no fundo, acho que o Julian Assange vai ser sempre uma pessoa... Vai ser o típico anti-herói cuja relação com o público vai depender muito de pessoa para pessoa. É muito imprevisível. Eu também, lá está, não diria 50-50, 60-40, 90-10 do público que o seguiu e que acompanhou a sua atividade, mas acho que se fizesse um inquérito, avalia a posição de Julian Assange ou os atos de Julian Assange sob o ponto de vista ético e sob o ponto de vista útil ou sob o ponto de vista produtivo para a sociedade, de 0 a 10. Eu acho que facilmente teríamos 0 e facilmente teríamos 10. É a minha opinião. Ou seja, é um tópico polarizante. Sim, eu acho que sim. Posso estar enganado, não é? Mas acho que sim. Eu acho que ele vai ser recordado como: se vais fazer isso, não o faças assim. Ok. Como uma história de cautela, porque
Acho que vai ser recordado como dos primeiros cidadãos corajosos o suficiente para revelar e trazer à luz a podridão que existe no interior de certos setores dentro de Washington DC. E acho que a cara dele, tal como a cara de Snowden, se vai tornar a cara daqueles que lutam pela transparência e pela verdade contra um país que se revela cada vez mais autoritário e secretivo em relação ao seu mega complexo industrial de guerra. Agora, acho que, por exemplo, o Snowden jogou melhor as suas cartas do que o Assange, e acho que aquilo que ele revelou, fora se as duas coisas estão, eu diria que estão mais ou menos no mesmo nível de impacto, mas acho que o Snowden, por ter pensado na coisa a longo prazo, tornou-se numa voz muito mais constante, e vimos ele próprio a aparecer no Web Summit através de vídeo. Não só permitiu a si próprio continuar a sua vida noutra parte do mundo, num regime que não lhe agrada particularmente, mas permite-lhe continuar a lutar a boa luta, ao contrário do Assange, que pronto, fez tentou um golpe de desespero, e infelizmente a ausência de um plano B fez com que agora esteja nesta posição arcaica e que tenha trazido grande sofrimento. Eu não o poria por exemplo, se estivéssemos a dizer categorias, não o poria na categoria de, por exemplo, um Alexander Solzhenitsyn, que foi um autor russo que escreveu um livro chamado Arquipélago do Gulag sobre os gulags, os campos de trabalho soviéticos por onde eram enviadas milhões e milhões de pessoas, e ele foi exilado da União Soviética, e cujo livro circulou clandestinamente pela União Soviética e levou a verdade a muitas pessoas. Não os poria na mesma categoria em consequências das suas ações, porque um levou à queda de um Estado, de uma superpotência, e o outro, infelizmente, corre o risco de ser imprisionado por essa superpotência. Mas punham-os na mesma categoria, por exemplo, em termos de coragem e defesa dos ideais da verdade, e até o próprio Snowden, e diria também o Rui Pinto, são pessoas que devem ser valorizadas pela sua coragem, e depois, na mesma medida, devem ser valorizados pela sua coragem na mesma medida, mas não pela sua ética e pela sua capacidade de continuar a luta não devem ser considerados na mesma medida. Continuar a luta, termo dos homens da luta. Logo a seguir a teres falado dos gulags, continuar a luta. Continuar a luta, camarada. Coisas engraçadas. Passamos para a nossa rubrica final. Sim. João, para a corte. Permites-me que comece. Diz-me que tens uma corte nacional. Tenho uma corte nacional. Não quer dizer ponta. Está lindo, começa. Ora bem, eu destaco um cavaleiro. Então quem é? É o Ricardo Araújo Pereira, que vai começar um novo programa de humor na SIC, chamado Isto é Gozar com Quem Trabalha. E porquê é que eu destaco como cavaleiro? Porque ele consegue uma coisa. Eu não tenho a certeza qual é a relação do JN com a SIC, mas o JN dedicou um artigo a este novo programa do Ricardo Araújo Pereira. E isto é reflexo, na minha opinião, do quão popular ele consegue ser enquanto humorista, e do quão influente ele conseguiu ser no humor nacional, e o quão ele já conseguiu demarcar-se com a mixórdia de temáticas, e com o mesmo nos programas pós. Isto agora não quero fazer uma reflexão da carreira do Gato Fedorento, mas mesmo nos programas pós Zé Carlos, que acaba por ser o último talk show, o programa de comédia, assim, em que eles tentavam, nunca tinham, mas em que eles tentavam ter todos o mesmo protagonismo, porque nos Missões Sufrágios, por exemplo, o Ricardo Araújo Pereira sempre foi a personagem principal, era ele que entrevistava os convidados. No Gente que Não Sabe Estar,
está bem que o Zé Diogo Quintela chegou a participar e chegou a escrever alguns textos, e ele agora conta que a própria equipa de guionismo é bastante forte, acho eu. Com a Joana Marques e com o Manuel Cardoso, acaba por ser um bom investimento da parte da SIC. Eu nomeio o Cavaleiro pelo seu regresso. É uma espécie de Dom Sebastião. Eu podia ter dito Dom Sebastião sob o ponto de vista do regresso do Ricardo Araújo Pereira à comunidade mediática, mas eu gostava também de frisar o facto de ter sido destacado pelo JN. Do JN ter feito ainda que uma publicidade a um programa da SIC. Eu achei isso meio estranho, achei isso uma relação. Eu devia estar mais bem informado, porque não sei até que ponto pode haver um interesse comum entre o JN e a SIC, mas mesmo que haja, achei um bocado forçadozinho. Mas percebo que venda, até isso justifica a parte de eu nomear o Ricardo Araújo Pereira Cavaleiro, porque eu acho que é uma personagem que até vende e até facilmente aproveitável por vários órgãos de comunicação social. Sim. E ele não façamos rodeios, é o líder e o mais carismático dos antigos Gato Fedorento. Claro. Mas eu prevejo aqui Vais fazer uma previsão? Sim, faço uma previsão de que o programa vai ser ligeiramente insatisfatório, porque é como ter um álbum, é comparar ter um álbum dos Queen a um álbum do Freddie Mercury. O álbum do Freddie Mercury se viste é bom. O Bohemian Rhapsody. Sim, mas não é um álbum dos Queen. Sim, mas eu acho que vai ser diferente, porque esse risco já se correu com algumas rubricas que ele foi tendo, alguns compromissos profissionais que ele foi tendo, e esse vai ser uma coisa diferente. Eu acho que ninguém pode estar à espera de um Gato Fedorento 2. Eu acho muito improvável que os Gato Fedorento se voltem a juntar, e agora falando sobre o humor nacional, não é? Sim. No fundo, eu acho que eles tivessem motivação para isso. Eu acho que eles todos já estão em fases da vida profissional, pessoal deles, em que isso já não é propriamente pedido, ou isso não lhes faz assim tanta falta, acho eu, pelo que conheço das figuras públicas. Mas acho que vai ser bom na mesma, sinceramente. Eu estou curioso e acho que vai ser bom na mesma. Pronto, é esta a minha corte, João. É este o cavaleiro que eu nomeio. Mas tu também vais nomear um cavaleiro, não é? Fomos pouco originais hoje. Fomos e nem combinamos. Eu apresento-vos hoje, na Frequência, numa corte internacional, o campeão do povo, com 3 vitórias de acordo com o voto popular, Bernie Sanders. Com uma vitória no estado do Iowa, que ainda é um bocado manhoso, porque aquilo é por Cáucaso, e isso é um bocado estranho, mas é basicamente uma coisa em que toda a gente está num ginásio ou num pavilhão. É uma coisa em que toda a gente está num pavilhão e toda a gente tenta argumentar a favor do seu candidato, e depois de um bocadinho veem que candidatos é que têm pelo menos 15% de apoio e fazem bullying às pessoas cujo candidato tem menos de 15% para juntar-se a outros candidatos, e eventualmente sai dali alguém. Pronto. Mas entretanto, nos outros sítios que têm votos como pessoas normais, New Hampshire e Nevada, o Bernie teve vitórias claras e avança esta semana. Ainda não sabemos o resultado, mas já se saberá quando sair o episódio, para as primárias na Carolina do Sul. E na terça-feira há a super terça-feira, com mais de 13 ou mais estados, já não tenho certeza, mas são pelo menos 13 estados a votarem nas primárias democráticas. E eu destaco o Bernie por uma razão engraçada. No debate de 19 de fevereiro, o moderador perguntou a seguinte pergunta, muito direta, só queria saber sim ou não. Sendo que nenhum dos candidatos consegue ganhar uma maioria dos delegados, a pessoa que ganha a nomeação na Convenção Democrata deve ser a pessoa com mais delegados na primeira fase. E eu gostava de destacar o Bernie porque ele foi o único a dizer sim, que a vontade do eleitorado deve ser respeitada. Os restantes 5 candidatos defenderam deixar-se o processo decorrer até ao fim,
Sendo que na segunda fase da eleição, na primeira fase os delegados têm que votar num colégio eleitoral. É mesmo estranho, mas é assim que eles fazem nos países anglo-saxónicos. Os delegados têm que votar em quem as pessoas votaram, mas no segundo voto já não têm qualquer obrigação e podem votar em quem quiserem, e há cerca de 500 delegados que alguns deles são de lobbies, por exemplo, da Goldman Sachs, da JP Morgan Chase, de várias empresas, que têm então que chegar ali a consensos e fazer acordos para eleger uma pessoa que é nomeada para ser o candidato democrata. E foi, por exemplo, com manhosices destas que a Hillary Clinton roubou a nomeação ao Bernie Sanders em 2016, porque parecia uma figura muito mais consensual. Corre o Partido Democrata o risco de cometer suicídio político e roubar a nomeação a Bernie Sanders outra vez. Claro que a posição lhe convém, porque ele vai em primeiro, ele vai na frente da corrida e toda a gente está a tentar derrotá-lo, mas entre os 6 candidatos, ele ser o único a defender a vontade do eleitorado é algo que eu acho que é preocupante. Eu acompanho várias cadeias de televisão e houve uma delas que até destacou a resposta de Pete Buttigieg, antigo autarca de South Bend, no Indiana, que ele diz não necessariamente, ou seja, ele está mais ou menos a revelar o jogo todo de que ainda há possibilidade. Eu espero que na votação na Carolina do Sul é provável que, como é um estado uma maior comunidade de afro-americanos, Joe Biden provavelmente vai ser o vencedor, mas espero que Bernie tenha aqui um número 2 forte, ou até número 1, para fechar completamente fechar a hipótese e como se poder-se começar a discutir quem vai ser vice-presidente e assim nesta candidatura. E por Bernie defender a vontade do eleitorado, mesmo que lhe convenha, eu atribuo-lhe hoje o título de Cavaleiro, campeão do povo. Foi mais um Frequência, amigos. Estejam atentos, subscrevam o nosso canal no YouTube, ponham um like na nossa página e vou revelar aqui, para o próximo episódio vamos ter uma surpresa. Estejam atentos mais uma vez, passa a redundância, e até à próxima. Até à próxima.